Oi, oi, pessoal. Meu nome é Glau. Eu vim aqui hoje para contar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência lá no Japão. Então, meu amigo Eduardo Nomura me pediu para fazer os vídeos contando algumas dicas, né, do cotidiano, também desde a preparação, as malas, o que deve ou não levar, o que deve ou não comprar lá, em relação a cartões, a parte de internet, enfim, tudo que a gente pode vivenciar lá. Então, nada melhor do que quem já teve essa experiência para compartilhar com vocês, né? Bom, começando pelo planejamento, né? Então, eu acredito que quem já planejou uma viagem dessas deve ter um acompanhamento de um agente de viagem ou então de alguém já experiente e já deve ter organizado pelo menos aí a questão dos passeios, né? Dos lugares aonde vão. Então, assim, lá é bem tranquilo com relação à visita para museus, para parques, né? Você pode comprar mesmo na hora em que você chega no local. Não costuma ser muito caro, tá? Esses parques ao céu aberto, eles costumam custar em torno de 500 ienes, 200 ienes. Depende do lugar aonde vai, depende da região, depende do parque, se ele é maior, se é menor, tá? E você pode pagar em espécie, alguns aceitam também o cartão de crédito. E importante também sempre ter moedinhas, então levem sempre um porta-moedas. E esse porta-moedas, a minha dica é que seja assim o mais simples possível, porque você precisa às vezes abrir ele rápido e procurar moedinha rápido, entendeu? Então, o mais simples possível, tá bom? Em relação às cédulas, eles têm muito cuidado, né, com as cédulas do dinheiro lá, né? Então, eu sugiro ter uma carteira ou então algum compartimento, assim, uma bolsinha, que você possa colocar as notas sem dobrar, porque raramente você vê uma nota dobrada lá, sabe? Então, eu me incomodava com isso, eu me incomodava de não dobrar a nota, né? E no começo, quando eu tinha que dobrar, eu me sentia muito mal, assim, de entregar aquela nota dobrada, porque não era assim que a gente recebia, sabe? Então, assim, caso vocês também, né, queiram ter esse cuidado, basta levar aí uma bolsinha de uns 20 centímetros, 25 centímetros é o suficiente. Dá para comprar mala vazia lá? Dá. A maioria é da China, viu, gente? E confesso que, assim, a qualidade é péssima. Tanto é que a minha que eu comprei da China quebrou. Quebrou lá mesmo no transporte que eles fizeram do hotel pro aeroporto, né? Aí a transportadora, depois de uns meses, acabou reembolsando, mas quebrou. Aí quando você vai comprar a mala, tem lá a japonesa e tem a chinesa. Aí eu falei, vou comprar a chinesa, que é mais barata, né? Que era, tipo, metade do preço. Falei, é só pra transportar mesmo até o Japão, né? Quase que eu fico sem minhas coisas de dentro, porque quebrou bem ali na rodinha, no pezinho da rodinha. E a sorte é que tem um tecido por dentro que envolve, né? Porque se não tivesse esse tecido, minhas coisas de dentro da mala tinham vazado e eu tinha saído no prejuízo. Bom, já que estamos falando de dinheiro, tem gente que pergunta, e você, levou dinheiro já, ienes aqui do Brasil? Não, não levei. Eu fiz 2 cartões, um foi o Wise e o outro foi o Nomad. Eu usei bem mais o Wise e também utilizei lá o Suica. O Suica é um cartão que você faz para poder se transportar lá, né? Para os transportes, né? Trem, Shinkansen, os ônibus, né, circulares assim da rua, tá? Então, geralmente você usa ele. Ele também serve como um cartão de débito, tá? Você coloca a recarga nele e aí vai utilizando. O importante é que, assim, você pode tê-lo fisicamente, né, o cartão físico, e também pode tê-lo no wallet do seu celular, que é aquela carteira do seu celular. Agora, a dica que eu dou se for tê-lo somente digital, não se esqueça de carregar sempre um power bank na sua bolsa, tá? Carregador, né?
Porque se em algum momento você precisar desses cartões e seu celular estiver sem bateria, como é que você vai utilizar, entendeu? Que aconteceu comigo. Por isso tô dando essa dica. Ah, sim. Então, eu não levei nenhum dinheiro daqui, né? Levei, assim, pra dizer que eu não levei, eu levei alguns dólares. Acho que eu levei uns 350 dólares, assim, caso eu precisasse de uma emergência, né? Pra, de repente, ter que trocar lá, ou no aeroporto, enfim, naquelas casas de câmbio, né? Mas assim que eu cheguei lá no Japão, no aeroporto, você já vai encontrar várias máquinas que você pode trocar, né, o dinheiro. Então, no caso, eu tinha o dinheiro virtual lá no meu Wise. Então, eu fui com o cartão Wise lá nesse terminal eletrônico. E aí, eu fiz a conversão, né, do meu dinheiro em reais que eu tinha lá para ienes e solicitei a quantidade que eu queria retirar. Aí o Wise, se eu não me engano, as 2 primeiras vezes você não paga taxa nenhuma para fazer retirada. Mas após isso você paga uma taxa, se eu não me engano, de 200 ou 220 ienes. Não é muita coisa, mas é uma taxazinha, né? Para cada retirada que você faz. Então, vamos supor que você queira já retirar uma boa quantidade de dinheiro para ficar com você durante um bom tempo, né? Sei lá, no hotel que eu fiquei não tinha cofre, então eu guardava na minha mala, né? Com um segredinho lá, eu guardava lá dentro, tá? Então essa é mais uma dica. E aí eu pude retirar assim uma quantia já maior e ir deixando lá e utilizando quando eu precisava. Mas na maioria das vezes eu utilizava mesmo só o Wise ou então o Suica. Bom, em relação às malas, muita gente me falou, Glau, só leve o necessário, não fique levando muita roupa, né? Porque lá você vai querer comprar, enfim. Aí eu acabei levando um pouco a mais, porque eu não sabia como seria lá quando eu chegasse, né? E eu, como sou mais alta do que a maioria da população, eu tenho 1,78 m de altura, então eu achei que eu fosse ter alguma dificuldade lá para encontrar roupa para mim, e realmente eu tive, né? Tanto roupas como sapato feminino, né? Porque a maioria lá de sapato feminino vai até o número 25 e o meu geralmente é 27. O que que são esses números? São a medida do seu pé em centímetros, tá? Então, assim, se alguma mulher, né, tiver mais ou menos essa minha estatura, eu indico levar aí pelo menos, né, uma calça comprida e um casaco de manga longa, porque lá a gente tem essa dificuldade de achar no modelo feminino. Aí o que eu fiz? Eu comprei no modelo masculino um casaco, né, desses que são dobráveis, daquela marca Uniqlo, né, Uniqlo, que tem bastante lá, em todos os lugares tem essa loja, aliás, é muito boa. O valor, eu acho que vale a pena, né? Principalmente se você usa bastante, assim, esses casacos de frio, vale a pena comprar lá, vale a pena investir, tá? E é isso, então, assim, não levem muita roupa mesmo. O que vocês podem fazer que nem eu, tinha direito a 2 malas, né? Então, eu já sabia que eu ia trazer uma terceira. Então, eu levei uma mala grande. Dentro dessa mala grande, eu coloquei uma média. Daí, eu enchi de coisas lá e depois eu levei mais uma outra média também com algumas coisas, entendeu? Então, é como se eu tivesse levado 2 malas. Mas depois, essas 2 malas se transformaram em 3. Na verdade, se transformaram em 4. Porque eu acabei comprando mais uma lá pra trazer. E aí, é uma outra história que eu vou contar pra vocês daqui a pouco. Bom, em relação à mala extra, se informem o máximo possível antes de vocês já começarem a comprar as coisas pra trazer, né? Porque aí, quando eu já tinha comprado, eu tinha que trazer. Então, não tinha jeito. Mas se eu soubesse que o valor ia ser tão alto como eu paguei, eu não teria comprado tanta coisa pra trazer, sabe? Porque praticamente uma mala minha veio cheia de salgadinho, de doce, chocolate.
Não que não foi bom, foi bom. Foi muito bom. Meus filhos, meu marido, né? E eu também adorei, me deliciei. Mas, assim, não sei se valeu tanto a pena, né? Porque cada mala extra minha custou aproximadamente quase R$ 1.500. Então, foi muito caro, né? E coisa que aqui no Brasil eu perguntei na Air France, né? Que foi a operadora, eles falaram que girava em torno de $100, né? Mas que eles não tinham como dar o valor exato, que eu tinha que perguntar lá. Aí, quando eu liguei lá, perguntei, eles também falaram isso. Só que eles também falaram que não tinha como dar o valor exato. Por que eles falam isso? Porque se passar de 23 quilos, você tem que pagar a mais. Então, por isso eles falam, né? Então, o certo era eles falarem a partir de, né? Mas aí, quando eu cheguei no aeroporto, veio essa bomba, né? Custava... eu gastei quase 90 mil ienes, mais ou menos, de 2 malas extras. Então, foi muito caro. Então, assim, se eu soubesse antes que esse era o valor, eu não tinha exagerado nas minhas compras. Em relação ao que comprar lá. Bom, em relação à parte de cosméticos, maquiagem, se você tiver algo específico, já seria interessante você levar uma foto, né, um print da tela, alguma coisa assim, do produto, para quando você chegar lá na loja, você mostrar isso para a pessoa e a pessoa já te direcionar. Porque vocês vão ver, é assim, absurdamente surreal a quantidade de coisas que tem lá. Você fica totalmente perdido. Aí dá pra você pegar o celular, colocar no Google Lens e ficar olhando? Dá. Só que você vai perder o dia inteiro, vai perder um tempão, né? Então, assim, é muita coisa, muita coisa. Tem a loja de departamento que é bem conhecida lá, que a marca é um pinguim chamado Don Quixote. É Don Quixote, né, que escreve. E eles chamam mais de Donkey. Assim, é muita coisa, muita coisa. De tudo você acha lá. Nem sempre é mais barato. Mas é assim, é um lugar que, tipo, se você quiser um negócio, você vai lá e tem, entendeu? E é isso. Aí tem que pensar, né, se vale a pena ou não, tá? Bom, em relação à compra de tênis, vale a pena comprar lá? Vale. Só tem que avaliar também essa questão de espaço na mala, né? Porque ele acaba pegando um espacinho bom. Então, o que eu recomendo? Não vá com o seu tênis, vá com algum outro calçado. Compre um lá para você utilizar lá, porque a gente anda bastante, então precisa de um tênis confortável. Tem umas lojas lá de esportes que elas têm uma parte assim que tem, como é que fala? Tipo liquidação assim, né? Sale, parte de outlet. Então, vale a pena, tá? Tem alguns lugares até, inclusive, que tem outlet só. Também vale a pena comprar. É o que eu falei, para pessoas da minha estatura, feminino, não vai achar modelo feminino, vai achar mais modelo masculino. Mas mesmo assim, acha alguns bacanas. E aí, assim, na promoção vale super a pena, né? Tem tênis lá, tipo, por 200 e poucos reais, por 100 e poucos reais, dependendo do tamanho, né? O modelo. Então, vale muito a pena. Só tem que ficar ligado nessa questão do espaço na mala. Em relação ao sapato feminino, é aquilo que eu falei. Para mulheres com estaturas mais baixas do que eu, acho. E tem uns sapatinhos lindos, viu? Tem uma loja lá que eu vi uns sapatos maravilhosos. Aí era um pouquinho mais caro. Mas assim, é diferente, né? Então, de repente, vale a pena. Mas também tem essa questão do espaço na mala. Sapatos masculinos, a mesma coisa, né? Em relação à roupa já, é esse mesmo esquema, sabe? E na época que eu fui, que era época de outono, tinha muita roupa, assim, mais quase voltada pro frio, né?
Então, tinham calças, assim, de moletom, aveludadas por dentro, maravilhosas, né? Calças sociais também, blusas, né? Camisa de manga longa, bem lindas, principalmente as masculinas, sabe? E um algodão, assim, um tecido maravilhoso, então vale muito a pena. E aí, nessas lojas que eu falei, da Uniqlo, e também acho que eu não falei, né? Mas chama Gu, né? Gu. Também é uma concorrente da Uniqlo, e também você acha muita coisa legal. E também dentro, né, tem muito mini shoppings lá. Dentro desses mini shoppings você encontra muitas lojas que vendem produtos de segunda mão, que são roupas, né, produtos já usados, né, como se fosse brechó. E você encontra muitas coisas boas também, às vezes assim vale a pena, sabe? Bom, eu já falei do cartão, né, de crédito, que é o Wise e o Nômade. Acho que eu não falei uma parte interessante, que é assim, você precisa ter uma conta no seu nome que esteja vinculada, né, para poder fazer a transferência para esse cartão, tá? Eu tava tentando fazer, por exemplo, da conta que eu tenho do meu filho e não tava dando certo. Depois que eu me liguei que era isso, tinha que estar no meu nome para poder fazer a transferência. E aí é super tranquilo, né? Você baixa o aplicativo e lá eles dão todas as orientações para vocês fazerem a transferência, para vocês fazerem a conversão, tá? Em relação à internet, né, que são os dados móveis, vocês podem pesquisar na internet, né, essas operadoras digitais, eu acho que é assim que fala. A gente compra tudo por lá, né, tudo pela internet mesmo, pelo aplicativo. E você compra os dados móveis e insere no seu celular. A única dica que eu dou é a seguinte: verifiquem se, assim que chegarem lá no destino, verifiquem se realmente esses dados móveis estão sendo consumidos. Porque no meu caso, eu achei que estava ativado o eChip e na verdade não estava. Então, estava consumindo roaming aqui do Brasil, né? Então, verifiquem essa questão. Tem que ver se está ativado esse chip que vocês vão comprar. Eu comprei da Airalo, porque foi uma indicação do meu amigo Joey Hirata. Ele disse que funcionava muito bem, ele tinha acabado de ir lá pro Brazilian Day, né, o ano passado. E aí ele falou, Glau, eu usei esse, deu super certo, né? A quantidade de dados que vocês vão comprar vai depender do quanto vocês vão utilizar, do quanto tempo vocês vão ficar lá. Eu me lembro que eu comprei uma boa quantidade porque eu fiquei 41 dias. E também porque, assim, em todos os lugares que a gente vai, geralmente tem Wi-Fi. Então, você entra no restaurante, tem Wi-Fi, você pega a senha lá e usa lá. Você tá no hotel, tem Wi-Fi. Você tá lá num curso que você vai fazer, tem Wi-Fi, entendeu? Então, é mais mesmo para você utilizar na rua, praticamente com o Google Maps, né? Que a gente usa muito lá o Google Maps para poder se... Agora eu vou falar para vocês sobre um assunto muito sério. As lojas de Hyakuyen, ou seja, de 100 ienes. Gente, é surreal! Vocês não têm noção da quantidade de produtos legais, bons, diferenciados que tem lá por 100 ienes. Ou seja, né, atualmente acho que menos de R$4. Eu fui em duas, a Séria e a Daiso. A Daiso a gente já conhece, né? Aqui do Brasil tem. A diferença é que lá é a partir de 100 ienes, né? Então, quando você entra, a primeira vez que eu entrei, eu achei que tudo era 100 ienes. Aí eu vi que não, que tem coisas assim, mais sofisticadas, né? Mais caras, que realmente são mais do que 100 ienes, tá? Mas mesmo assim, vale muito a pena. Agora, você tem que ficar olhando, né? E já a Séria não, a Séria tem tudo por 100 ienes. Ai, meu Deus, aí é complicado, né? Porque tudo você precisa. Aí tem desde cerâmicas para alimentação, carimbos com o seu sobrenome, coisa mais fofa.
aqueles saquinhos para você colocar roupa para lavar, cadernos, sombrinhas, brinquedos, cosméticos, enfim, tudo que você imagina tem lá. Você precisa de alguma coisa, sei lá. Eu preciso dar um presente, preciso de uma embalagem. Vai que tem, né? E tudo por esse preço. Então, achei muito bacana. E o legal é que de cidade para cidade, né? Varia, sabe? De loja para loja, varia muito, assim, a questão da variedade de produtos. Aí, algumas pessoas me perguntaram, Glau, como é o comportamento das pessoas lá, né? Eles se abraçam, eles se beijam, né? Enfim, tem, né, essas trocas de abraço, de beijo entre marido e mulher, entre namorados, é normal. Mas não é nada muito explícito, sabe? E entre amigos, você cumprimenta, né, fazendo a reverência, não se dá a mão, não se abraça, não se beija. Então, assim, se policiem lá em relação a isso, né? Outra coisa, se você for pedir alguma informação, tente pedir informações nos lugares corretos, né? Então, você entra numa Combini para pedir uma informação, ou vai até uma loja, ou um guichê de um hotel, coisa assim, né? Não peça informação para qualquer pessoa na rua, tá? Porque isso é desagradável. Tem pessoas que vão te dar essa informação numa boa, mas tem gente que não vai gostar, né? Porque eles se sentem meio que coagidos assim, né? Eles não estão acostumados com isso. Então, essa é uma dica. Semáforo. Abriu, você vai. E, geralmente, quando abre, ele faz um barulhinho. Piu, 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 piu. Aí você vai, junto com todo mundo, né? Fechou? Fechou, não vai. Espera, mesmo que não tenha vindo nenhum carro, não vai. Você tem que ficar paradinho lá, né? Aconteceu na primeira noite que a gente chegou, estava até assim, uma certa garoa e já eram mais de meia-noite, assim, que a gente tinha saído para ir para um restaurante, né? E aí, tava só eu e um amigo meu e tinha uma moça na rua. E essa moça, depois que a gente, né, depois de um tempo lá que a gente viu, ela é tipo dessas meninas que são acompanhantes lá, sabe? Algumas pessoas pagam, né, para outras serem acompanhantes para tomar um café, para tomar um drink, para jantar, né? E aí essa menina, acho que era, né, uma dessas meninas acompanhantes. E aí a gente foi atravessar a rua, o semáforo fechou. E já, como já era bem tarde, né, já era madrugada, não tinha carro passando. Mas ela parou ali com a sombrinha dela e a gente parou do lado. Aí meu amigo falou, e aí, o que a gente faz? Eu falei, não, acho que nós temos que esperar. Mas não tá vindo o carro. Eu falei, não, a gente tem que esperar. Aí ele perguntou pra menina, né, se a gente fez o gesto assim, tipo, a gente pode ir? E ela fechou a cara e, ó, assim que abriu o semáforo, ela foi embora, nem olhou pra gente, né? Então, assim, eles não estão acostumados com esse tipo de abordagem lá. Então, é isso. É básico, é lei, né? Abriu, vai, fechou, espera. Mesmo que não esteja vindo nenhum carro, ok? Os táxis de lá tem uma coisa interessante. A maioria, eles abrem e fecham a porta automaticamente. Você não precisa colocar a mão. E é até que meio que, não sei se é uma ofensa, enfim, não se coloca a mão para fechar. Quando você sai do táxi, você não fecha a porta. A porta fecha automaticamente ou o motorista, que está com luvas brancas na mão, vem e fecha, ok? Utilização de trens, metrôs, ônibus. Digamos assim que o primeiro contato te assusta, porque você vê aquele mapa, né, das linhas de trem, de metrô, e você fala, meu Deus, é tudo muito assim, não é que é confuso, é que são muitas linhas que se cruzam, né? Mas é tudo muito bem explicado e para quem não entende em japonês, tem também em inglês
e tem as cores, tem letras, tem nomes de estações, de linhas. Então, assim, se você para um tempo para estudar ou pede uma informação para alguém que sabe te direcionar mais ou menos, e você tem uma noção espacial também, que é bacana, né? Você ter essa noção espacial, é tranquilo, né? O máximo que vai acontecer é você se perder e aí você, a hora que perceber que tá perdido, procurar informação para você voltar para o lugar. E pelo Google Maps você também consegue fazer, tá? Tem um aplicativo que eu vou passar para vocês, que também ajuda muito em relação a essa parte de trem e metrô. Pessoal que quer comprar kimono, esses kimonos de festa mais arrumado, o yukata também tem, mas esses kimonos de festa geralmente aqui no Brasil são muito caros, né? Então lá tem muitas lojas que vendem kimonos usados, tá? E são em bons estados. Às vezes eles estão com um cheirinho assim, meio de roupa guardada, e quando você vai escolher, você tem que dar uma olhadinha, que às vezes eles estão assim com mofo, né? E aí mofo às vezes é difícil de tirar. Mas se eles estiverem assim em bom estado, né? É super tranquilo de comprar. Ele pesa um pouco na mala também, né? Mas só para vocês terem uma noção, um kimono completo, com a faixa, né? Eu esqueci o nome da faixa. Mas um kimono completo, que tem aquela parte de baixo, aquele monte de fitinha, aquela faixa grande, o enfeite do cabelo, enfim. Tudo que vocês imaginam, né? Exceto a meinha e o chinelinho, eu gastei acho que menos de R$200. Então, vale muito a pena, sabe? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os quartos dos hotéis. Eu tive a oportunidade de estar em 3. E todos são muito aconchegantes, não são muito grandes, mas tem assim o suficiente para você passar alguns dias, né? Então, eles deixam para você, geralmente, um yukata, porque em alguns hotéis tem o onsen, né? Que são aquelas piscinas de água quente para você tomar aquele banho, né? Aí você utiliza essa roupa. Tem também aquele chinelinho, né? Que você pode utilizar para andar no hotel. Eles deixam também uns produtinhos para fazer skincare do rosto, né? Para você lavar o rosto, passar um hidratante, um tônico, essas coisas assim. Aí tem, né, o sabonete, que geralmente é sabonete líquido, o shampoo e o condicionador. Tem pente, tem touca, tem até escova com pasta de dente, tá? Tem cotonete, tem algodão. Nos hotéis que eu fui tinha até elástico de cabelo para as meninas, olha que legal, né? Enfim, e também tem uma toalhinha que eles colocam para o banho, tá? Então, assim, não tem necessidade de levar de casa sabonete, shampoo, a menos que você queira levar algum específico seu, tá? Para as mulheres que, né, tem mais, assim, um pouco de vaidade em relação a isso, eu dou uma dica que eu fiz e que, para mim, assim, foi ótimo. Eu conheço uma consultora da Natura e aí eu pedi para ela se ela não poderia me vender aquelas amostras grátis, sabe? Ela falou, olha, Glau, a gente geralmente não vende, mas eu posso comprar e passar para você no valor que eu compro, né? Eu falei, porque eu vou viajar, não queria levar nada muito volumoso, né? E às vezes a gente também leva esses shampoos assim, e aí com a pressão do avião abre, né? E faz aquela meleca dentro da mala. E aí eu, então, comprei com ela umas amostrinhas grátis, né? Quer dizer, umas amostras, que é aquelas que elas dão grátis, mas na verdade elas compram. Eu comprei com ela essas amostras de shampoo e condicionador e de hidratante. E aí foi super bom, porque eu utilizei, aí terminava, eu jogava fora e pronto. Porque às vezes não dá muito certo, né? Para alguns cabelos de mulher, esses shampoos assim de hotel. Mas enfim, é isso. Aí tem lá cabides, né? Nos quartos que eu fiquei não tinham armários
tinham só cabides para pendurar as roupas. Então, necessariamente, eu deixava a maioria das roupas na mala e depois eu colocava em cima da cama, pegava o que eu tinha que pegar, descia a mala novamente, né? E é isso. Mas, também tem, né, sempre uma mesinha de apoio e eles deixam aquelas chaleira térmica, não sei se é chaleira que fala, tipo uma garrafa, né, de água que ela aquece elétrica, que dá para fazer um chá, um café, porque eles deixam, né, sachê de chá, de café solúvel, de leite, açúcar, tá? Chá verde. E então dá para você tomar um cafezinho no quarto também. Já que estamos falando de quartos de hotéis, vamos falar também dos banheiros, né? O banheiro, como acho que a maioria já deve ter visto, né? O vaso sanitário tem aquelas opções, né? Bem bacaninhas assim de higiene, super fáceis de usar, muito confortáveis. Em alguns lugares até são aquecidos os assentos, tá? Então, assim, super bacana. O papel higiênico é jogado no vaso sanitário, porque ele é biodegradável. Eles deixam uma lixeira pequena ali, caso você tenha necessidade de jogar outra coisa. Também, no caso das mulheres, né, tem específica de absorvente. Eles são super cuidadosos com isso, né? E nos banheiros públicos, né, que geralmente você vai, né, nas estações, nos parques, nas praças, também é super limpo, viu, gente? Super limpo, não tem problema nenhum em relação a isso. Às vezes a gente não encontra papel, toalha para enxugar a mão, tá? Tem alguns hotéis que, por conta do fluxo de turistas, se encontra esse papel toalha para enxugar a mão, mas na maioria não tem. Na maioria são aqueles ventinhos quentes mesmo elétricos, né? Ou então as pessoas têm o costume de levar as suas toalhinhas na bolsa, que é bem bacana também. Então eu levava sempre as minhas toalhinhas na bolsa e quando chegava no hotel à noite eu lavava, no outro dia estava sequinha. É sempre bom, né? A gente ter também, e ter questão de higiene, né?